Graça e paz, irmãos. Que alegria é podermos, meus queridos, estarmos reunidos na presença do Senhor, podermos adorá-lo como Ele deve ser adorado, mas também, meus irmãos, como é bom podermos parar para ouvir a sua voz, para ouvir as suas instruções, feitas pela sua palavra. E como nós fazemos todo o primeiro domingo do mês, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós faremos hoje a leitura do Salmo de número 113. Livro dos Salmos, Salmo de número 113. Eu vou fazer a leitura desse texto e os irmãos acompanham silenciosamente em suas Bíblias. Salmo de número 113. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar? Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos, meu Deus, nesse instante, bendizer o Senhor, louvar o teu nome, meu Pai, porque tu és digno de todo louvor, honra, glória e majestade. Te agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio que nos é dado de adorar ao Senhor, mas também, Senhor, como nós somos privilegiados ao podermos nos assentar aos teus pés para ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Por isso, meu Deus, nós humildemente nos colocamos diante de Ti, te pedindo que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a Tua palavra, ouvir a Sua voz e termos os nossos corações redirecionados a Ti, que sejamos encantados com a Tua glória, poder e majestade, que nos encantemos ao Senhor com a Tua grandeza, de tal maneira, meu Deus, que o louvor seja natural em nossos corações. Te rogamos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Desde o início, meus irmãos, a humanidade tem buscado de forma incessante algo que seja maior do que ela, algo que dê sentido à existência dela. Todas as histórias que nós ouvimos, toda a arte que nós assistimos, tudo diz de alguma forma essa busca do homem por uma coisa que dê sentido, que dê motivo para ele realmente viver. Desde Homero, ao escrever a Odisseia ali com a jornada de Ulisses, em busca de um lar, está lá ele não só tentando encontrar um lar, mas também está tentando buscar significado para a sua própria existência, seja caminhando pelos passos de Dante de Alighieri na sua Divina Comédia, quando ali, dirigido por Virgílio e Beatriz, caminha desde o inferno até chegar nos céus, está também ali buscando um sentido para a sua existência e tentando dar significado para tudo que está ao seu redor. Como dizia Fernando Pessoa, escrevendo no seu poema Desassossego, ele diz: tenho em mim todos os sonhos do mundo, essa necessidade de abraçar tudo que existe ao redor. Quando nós olhamos para a arte, meus irmãos, figuras como Michelangelo pintando a Capela Sistina, mostrando de alguma forma Deus dando fôlego a Adão, busca de alguma maneira também esse sentido para a existência. Quando encontramos Van Gogh pintando a Noite Estrelada, tentando juntar a angústia e a alegria no mesmo quadro, tenta encontrar de alguma forma esse sentido para a sua própria existência. Ou quando um Beethoven, mesmo surdo, escreve a sua 9ª Sinfonia, tenta de alguma forma transcender a alegria em meio à tristeza que ele está vivendo, dando sentido para a sua existência. Ou como dizia Carlos Drummond de Andrade, mesmo que exista uma pedra no meio do caminho,
ele ainda consegue encontrar como transpor essas pedras para encontrar de alguma forma sentido lá no final. Todas as histórias, todos os contos, todas as artes, todas elas apontam para esse anseio que o homem tem de uma coisa superior que dê sentido para a existência dele. E, queridos, essa busca incessante que todos os homens têm, em todas as épocas, em todos os lugares, é para nós descrita de uma forma muito simples em nosso catecismo de Westminster. O catecismo, na primeira pergunta, diz: qual é o fim da existência? Por que o homem existe? Qual é o fim da existência do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O grande motivo de existência, o grande senso de existência, meus irmãos, que todas as histórias, sonhos, artes no mundo, o grande fio condutor que leva todos os homens a perguntar por que eu existo, todos eles redundam em um só lugar: existe um ser supremo, alto e majestoso, que deve ser louvado e que você precisa encontrá-lo. Não existe ninguém maior, ninguém mais sublime, ninguém mais digno de ser louvado do que o nosso Deus, o Deus dos céus e da terra, de forma que nós precisamos descobrir aqui, de forma concreta, que nós temos um motivo de existência, que não são as coisas que acontecem ao nosso redor, mesmo que elas sejam às vezes tristes ou alegres, mas que em todos os sentidos nós encontramos no Senhor o motivo de existência, quando nós encontramos o motivo para louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. E é justamente sobre isso que eu gostaria de ver com os irmãos. Em meio a essa sinfonia, que é o Salmos número 113, ele nos convida a louvar a um Deus que é digno, nos dando justamente motivo bom de existência. Esse grupo de salmos, meus irmãos, está no último livro. Nós estamos chegando já no finalzinho do livro de Salmos. 5 livros que compõem esse livro. E nós já estamos no último livro. Mas, em especial, esse conjunto de salmos que nós vemos desde o ano passado, são salmos de aleluia. Mas, em especial, dentro desses salmos de aleluia, e levam esse nome porque eles começam com a palavra aleluia, nós temos esse conjunto aqui, que vai do Salmo 113 até o Salmo de número 118. São grupos específicos de salmos que nós teremos a partir de agora. Esse é chamado de salmos egípcios, ou aleluia egípcio, ou halel egípcio. O nome desse é dado porque esse grupo de salmos, que vai desde o 113 até o 118, trata da libertação do povo de Israel lá do Egito. Mesmo que a maioria dos salmos aqui não diga diretamente que está tratando sobre o Egito, mas se você olhar o 114, ele vai dar o mote para tudo isso. Ele diz assim: quando saiu Israel do Egito. Ele dá um mote para tudo isso aqui. E como esses salmos, esses grupos de salmos, meus irmãos, desde o 113 até o 118, trata da saída do povo do Egito, ele era usado em uma festa específica, ele era usado na festa da Páscoa. Então, quando as pessoas estavam cantando durante a festa da Páscoa, eram esses salmos que eles cantavam. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus cantou um hino depois de celebrar a ceia, foi um desses hinos aqui. Eles cantavam esses 2 primeiros salmos, o Salmo 113 e o 114, antes de iniciar a refeição, e depois, quando terminavam as refeições, eles cantavam o restante, do Salmo de número 114 ao 118, os 4 últimos salmos. De forma que o que nós temos aqui é um hino que o próprio Jesus cantou no dia da Santa Ceia, no dia que ele estabeleceu a Santa Ceia, mas que de alguma forma conduz-nos a enxergar o Senhor em toda a sua grandeza. Porque todos esses salmos, como eles falam da libertação do povo do Egito, cada um deles destaca um aspecto especial de Deus para que seja nosso motivo de louvor. Em especial aqui, meus irmãos, ele nos mostra no primeiro salmo de como o Senhor é digno. E por isso mesmo ele nos dá um sentido para a nossa existência, quando nós encontramos o louvor ao Senhor como a base para a nossa existência. Por isso, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a dignidade do Senhor e porque Ele é digno de ser louvado. Nesse sentido, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite sobre o Deus que é digno de louvor. Por que Ele deve ser adorado, meus irmãos? Por que Ele deve ser louvado? O texto nos dá 3 motivos para louvar ao Senhor. O primeiro motivo para louvarmos ao Senhor está aí nos versículos de 1 a 3. Ele deve ser louvado pela sua eternidade e universalidade.
O texto já começa no versículo número 1 com um aleluia. E termina também, lá no versículo número 9, com um aleluia. Ele abre e fecha com um aleluia ao Senhor. Eu sei que todo mundo sabe falar essa palavra, e todo mundo já disse essa palavra, mas essa palavra, na verdade, meus irmãos, ela é composta de duas palavras em hebraico. Halel, que significa louvado, exaltado, glorificado, elogiado, e a outra é Iá, que é uma abreviação de Iavé. Então ele está de alguma forma já dizendo louvai ao Senhor. A palavra em si já é dizendo louvai ao Senhor. Mas a partir desse instante ele convoca todos a louvar dos versículos de 1 a 3. E essa convocação, meus irmãos, é interessante porque ele diz quem deve louvar, ele diz quando deve louvar e ele diz onde deve louvar. E ele começa com quem deve louvar. O versículo número 13 diz assim: louvai, servos do Senhor. Ele começa, meus irmãos, convocando aqueles que são escalados para o louvor. Quando ele usa o termo servos do Senhor, provavelmente por esse salmo tem um cunho pós-exílico, ele provavelmente está se referindo aos sacerdotes lá no templo. Um grupo específico de pessoas escaladas para louvar ao Senhor, os servos do Senhor que ficavam lá no templo. Mas mais tarde, meus irmãos, esse significado se expandiu para não só os sacerdotes, mas todo Israel, porque ele agora é uma nação de sacerdotes. E como todos nós também somos igualmente sacerdotes, ele convoca o povo que conhece a Deus para bendizer, para louvar a Deus. É preciso compreender aqui que quando ele está falando louvai servos do Senhor, ele está dizendo que todo o povo de Deus deve se juntar a louvar, não necessariamente cantando. Porque às vezes nós confundimos e achamos que música e louvor são a mesma coisa e não são. Louvor diz respeito àquilo que eu digo para Deus, sobre Deus, e não necessariamente qual é o método que eu uso para fazer isso. Eu posso orar e nas minhas palavras eu louvar, eu posso simplesmente proclamar e ao proclamar eu estou necessariamente louvando também. Por isso que louvor aqui, meus irmãos, é mais do que simplesmente cantar para o Senhor. Louvor aqui é dizer aos homens, dizer às nações, dizer às pessoas as qualidades que o nosso Deus possui. Fazer elogio a Deus diante das pessoas, para que as pessoas conheçam ao nosso Deus mediante os elogios que nós fazemos para Ele. Todos nós, queridos, quando fomos criados exatamente para viver uma existência de elogios a Deus. Elogiar a Deus o tempo inteiro. Ele sempre esteve nessas condições. Desde os seus santos anjos criados, estavam sempre na sua presença, louvando e exaltando o seu nome, de forma que nós também somos convidados, e o salmista já começa dizendo, quem deve louvar? Os servos do Senhor. Se você prestou atenção na leitura, em todos os salmos, várias vezes o nome Senhor aparece aqui no texto. É o Deus da aliança, o Deus a quem o povo dele conhece, com quem o povo dele tem comunhão. Ele está dizendo, se você conhece ao Senhor, você é convidado a elogiar o Senhor. Você é convidado então a dizer do Senhor coisas boas. Por isso, logo em seguida ele diz que os servos do Senhor devem louvar ao Senhor e diz, louvai o nome do Senhor. Não existe dentro do pensamento hebraico, nem dentro do pensamento cristão, a ideia de que o nome de Jesus tem poder. Eu sei porque o pessoal acha disso. O nome de Jesus tem poder. Inventaram esse negócio, não sei porquê, né? Até cantam, né? Mas não é uma questão do nome, meus irmãos. Porque lembre que um grupo de homens tentou expulsar um demônio no livro de Atos, usando o nome de Jesus, e não funcionou. E eles disseram, nós expulsamos você em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eles tomaram uma surra. Porque o nome não é uma arte mágica. Dizer em nome de Jesus não é como se diz abracadabra, e as coisas vão funcionar. O nome de Jesus não tem poder por ser o nome, mas o nome é porque é a expressão dele como um todo. É a expressão da sua glória, a expressão da sua essência, é quem ele é. Ele está dizendo, conheça o Senhor, saiba quem ele é, conheça os seus atributos, e para que você possa proclamar esses atributos que ele possui. Louvem o Senhor, quem ele é. Louvem o nome do Senhor, e por isso a expressão nome vai aparecer várias vezes. Veja, aparece no versículo número 1, aparece de novo no versículo número 2, ele diz, bendito seja o nome do Senhor.
Se ele convoca no versículo 1 dizendo, todos que são servos do Senhor, bendigam o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor. No versículo número 2, ele inicia esse processo dizendo, bendizei o nome, bendito seja o nome do Senhor. A expressão bendito é bem interessante, porque bendito para nós virou um negócio parecido com bento. Já notou isso? O negócio bento é um negócio que foi bendizido. Já viu esse negócio? Ou benzido. Benzido vocês já ouviram, não é possível. Passa um óleo, faz um sinal da cruz em cima e está benzido. Já viu esse negócio? Só que bendizer, meus irmãos, não tem nada a ver com arte mágica, com essa mandiga que se faz sobre as coisas. Bendizer, o próprio nome já diz, é dizer bem, é falar bem. Ele está dizendo, fale coisas boas ao Senhor. Fale coisas boas a respeito do Senhor. E por isso ele diz que o nome do Senhor, ele é afamado. Por isso que faz sentido ele dizer, louvem o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor deve ser bendito. O nome dele deve ter sempre elogios atrelados a ele. O povo do Senhor bendiz, diz coisas boas a respeito de Deus. Note que isso é o oposto de murmurar. Isso é o oposto de blasfemar. Quando se murmura, você na verdade está dizendo coisas ruins sobre Deus. Quando você reclama da vida, você está reclamando de Deus e você está maldizendo a Deus. Foi essa a orientação da mulher de Jó. Lembram? Ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez, porque você não tem motivo de existência. Ela está, em outras palavras, dizendo, não faz sentido a vida que você está vivendo, então amaldiçoa a Deus logo e morre, porque não faz mais sentido continuar vivendo. Mas o povo de Deus, ele faz exatamente o oposto. Ele não murmura e não blasfema. Ah, pastor, graças a Deus eu não caí nesse pecado, não. Não! A gente fica parecendo aquela hiena antiga. Agora já não sei a minha idade, agora já era. Eu sempre falo, não tem jeito, a hiena antiga. Ó vida, ó céus, ó azar. Quando a gente vive uma vida assim, meus irmãos, reclamando o tempo inteiro, a gente diz, Senhor, que me dera 5 minutos para eu controlar a minha vida. Eu compraria uma raspadinha e ficaria milionário e meus problemas se resolveriam. Senhor, quem me dera 5 minutos para eu controlar a minha vida e eu arranjaria um namorado, uma namorada para mim e eu iria casar. Senhor, que me desse 5 minutos para controlar a minha vida e eu teria uma boa empregada para lavar os meus pratos e arrumar a minha casa. Eu não estaria nesse suplício toda descabelada aqui dentro dessa casa. Meus irmãos, nós reclamamos o tempo inteiro. Nós reclamamos quando está calor, porque está calor, mas nós reclamamos também quando está frio, porque está frio. Se nós estamos com fome, a gente reclama. Se está com a barriga cheia, a gente reclama. A gente reclama o tempo inteiro, mas quando nós reclamamos, nós estamos dizendo, o Senhor não sabe conduzir a minha história. O Senhor faz algumas coisas estranhas com a minha vida. Nós estamos falando mal dele. Nesse sentido, ele diz, pare de falar mal do Senhor. Pare de reclamar do Senhor. Meu irmão, quando você reclama da sua esposa, você está reclamando do Deus que te deu a sua esposa. Você está fazendo a mesma coisa que Adão. A mulher que tu me deste, me deu e comeu. Não é culpa minha. A mulher que o Senhor deu, o Senhor errou quando me entregou essa mulher. Quando você reclama do seu marido, você se queixa do Senhor também. Você está dizendo que o Senhor errou quando colocou essa praga na sua vida. Aceita, irmão. Queridos, como é triste ver os crentes não bendizendo, não dizendo coisas boas de Deus, mas dizendo coisas más a respeito de Deus. Os homens, os maus, os pecadores já fazem isso, eles blasfemam contra o Senhor, mas como é triste ver quando o povo de Deus não é aquele que bendiz o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, é isso que ele nos coloca na boca. Ele diz, louve o nome do Senhor, louve porque todos os seus atributos são perfeitos, louve ao Senhor porque ele tem majestade e glória, louve ao Senhor porque ele é eterno e poderoso, louve porque o seu nome deve ser bendito na nossa boca. Mas quando é e como é que a gente faz esse negócio? Olha o final do versículo número 2. Bendito seja o nome do Senhor, quando? Agora e para sempre. Ele te deu um prazo quando você deve terminar, parar de bendizer ao Senhor. Ele diz, quando for terminar a eternidade, você faz isso. Porque o nosso Deus é eterno e Ele sempre foi glorificado dentro da própria Trindade. A adoração sempre existiu lá, quando a Trindade, como 3 pessoas coexistindo, eles ambos estavam lá elogiando um ao outro, glorificando e bendizendo as qualidades um do outro. Depois cria toda uma miríade de anjos que existe para glorificar e bendizer ao Senhor de dia e de noite na sua presença. Cria os homens e eles se rebelam.
Ele diz, todos nós somos convocados a esse louvor, que não só tem início agora, mas que se propaga por toda a eternidade. Ele diz que ele deve ser bendito por causa do tamanho do seu governo. Se ele governa para sempre, logo para sempre ele deve ser louvado. Agora e por toda a eternidade. Mas onde? Em que lugares ele deve ser louvado? Versículo de número 3. Do nascimento do sol até ao ocaso. Eu sei que parece aqui dizendo assim, louva durante o dia, porque durante a noite o sol se pôs, então não pode mais louvar mais não. Não é isso que ele quer dizer não. Ele está pegando de leste a oeste. Ele está dizendo de onde o sol nasce até onde o sol se põe, todos devem louvar ao Senhor. Isso aqui é espaçamento geográfico. Ele está dizendo que todos devem louvar ao Senhor. Por isso que o Salmo 150 começa como? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se nós estamos incluídos entre aqueles que vivem entre o nascente e o poente, se nós estamos incluídos entre estes, somos convocados aqui à adoração ao Senhor, que é glorioso, que é majestoso e que tem o seu governo e domínio universal. Se o seu governo é eterno, o seu louvor deve ser eterno. Se o seu domínio é universal, o seu louvor tem que ser universal. Isso deve estar em nossos corações, meus irmãos, exatamente porque é isso que dá sentido à nossa existência. Quando o povo de Deus se esquece que vive para a adoração, que vive para dizer coisas boas para Deus, que vive para elogiar a Deus, ele passa a viver em função de si mesmo. E todo cristão que vive em função de si mesmo é um cristão triste. Todo cristão que vive em função de si mesmo é uma pessoa completamente perdida e desorientada, que não consegue encontrar motivo de existência. O motivo de existência, meus irmãos, não está em nós, está no Senhor e na função que nós desempenhamos. Nós existimos para louvá-lo e louvá-lo para sempre. É esse o nosso motivo de existência. Quando você não tem prazer no louvor e na presença do Senhor, isso não denota que teu Deus é menor, isso denota o seu coração apegado a este mundo de tal maneira que você se esqueceu o motivo da sua existência. Ah, pastor, mas o motivo da minha existência é pregar o Evangelho. Para que a gente prega o Evangelho? Você é evangelista? Prega o Evangelho? Ótimo. Por que a gente prega? O motivo de nós pregarmos é porque tem pessoas que não conhecem nem se submeteram ao nosso Deus. E eles devem conhecer e se submeter ao nosso Deus para quê? Para louvar. Teve até bomba, tá vendo? Louvar, meus irmãos. É para isso que as pessoas precisam se render ao Senhor. Para bendizer o nome dEle, para dizer coisas maravilhosas sobre Ele. Mas sabe qual é a nossa grande tristeza, meus irmãos? É que a gente sabe cantar, mas nós não sabemos louvar. A gente canta que é uma beleza, a gente canta até demais, mas se você pede para algum irmão fazer 5 segundinhos assim, faz uma oração de louvor, meu irmão, para você ver o que acontece. Não consegue dizer nada boa sobre Deus, já começa a pedir. Não consegue passar 5 segundinhos dizendo coisas sobre Deus, ele imediatamente já começa a pedir, porque ele não conhece a Deus de verdade, e por isso mesmo, por não saber quem é o Deus dele, por não conhecer a grandeza do seu Deus, a majestade do seu Deus, o poder do seu Deus, a eternidade do seu Deus, a universalidade do seu reino, ele não sabe o que dizer para Deus. Como é que começam as nossas orações? Jesus, faltou açúcar. Geralmente nossas orações começam pelas nossas necessidades, quando na verdade o motivo das nossas orações não são as nossas necessidades. O motivo das nossas orações é a presença do Senhor para adorá-lo. Como é que começam as nossas orações? Orando em louvor a Deus, glorificando o nome dEle. Ele diz, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, meus irmãos, é eterno. O nome do Senhor tem um governo universal. Ele deve ser adorado. Esse é o primeiro motivo de louvar ao Senhor. O segundo motivo, meus irmãos, para louvar ao Senhor, está aí nos versículos de 4 a 6. Ele deve ser louvado pela sua transcendência e majestade. O salmista agora, meus irmãos, ele expande agora para nos mostrar a grandeza do Senhor e nos motivar à adoração. Ele começou falando da nossa obrigação como criaturas diante desse Deus Criador, que é governador de tudo, que tem uma majestade plena, que está em todo lugar e que é eterno. Diante dessa grandeza do Senhor em relação a nós somos convidados a adorar. Mas agora ele nos foca completamente em Deus, para que nós encontremos nele um motivo emocional para fazermos isso. Por isso que no versículo número 4 ele começa dizendo, excelso é o Senhor.
Ele é excepcional, ele é grandioso, ele é imenso. Essa imensidão do Senhor, meus irmãos, é descrita de forma bonita quando ele diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações. É impressionante porque ele podia usar uma série de outras coisas para descrever o tamanho de Deus. Mas nesse momento, queridos, o que ele está fazendo, na verdade, ele está proclamando que tudo que existe no mundo é pequeno diante do nosso Deus. É pequeno. Quando nós olhamos o mundo ao redor e vemos as nações, nós nos consideramos pequenos demais, justamente porque ao olhar para as nações, nós vemos que nós não temos poder nenhum. Nós nos sentimos incapazes diante de grandes nações e do poderio que elas têm. De pessoas que têm um direito, o poder de prender, de deixar de prender e assim por diante, e isso nos assusta. Mas ele diz, e as nações? As nações com todo o seu poderio, por mais poderio bélico que elas possuam, não são nada perto do Senhor. E por isso, uma vez contemplando todas as pessoas unidas, como se não fossem nada, ele expande isso no versículo 4, dizendo, e a sua glória acima dos céus. Ele é imenso a ponto que os próprios céus não conseguem contê-lo. Mas eu acho isso bonito, sabe o quê? Que como ele descreve aqui, isso aqui é um resumo, na verdade, do texto de Isaías, capítulo de número 40. Se você abrir comigo em Isaías capítulo 40, você vai descobrir que Isaías, ao descrever a loucura da idolatria, ele vai ao mesmo tempo descrever o tamanho do nosso Deus, comparando justamente com as nações. No capítulo 40, a partir do versículo de número 12, ele faz assim. Olha as perguntas que ele faz, se não são a mesma pergunta do versículo 4 e versículo 5 do Salmo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Está vendo o que ele está dizendo? Quem é? Quem é essa pessoa que pegou o mar todinho e colocou na palma da mão? Quem é aquele que pegou os céus, pegou todo o universo e saiu medindo a palmos? Não é que ele fez paciência para percorrer o céu a palmos, é que o palmo dele é grande demais, porque se a mão dele cabe o mar todinho aqui dentro, imagine a mão que consegue controlar tudo isso. Quem é esse que consegue fazer isso no universo? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, juntou toda a terra num pote, e pesou os montes em Romana, e Romana é uma balancinha pequenininha, e diz, e os outeiros em balança de precisão, balança de pesar coisa pequena, ele fez, pegou todos os montes e pesou na balancinha dele. Quem fez isso? E ele continua dizendo, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, mesmas palavras que Paulo vai traçar lá na frente. Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? E agora vem o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. É um pingo d'água num balde. São ridículas. Não, isso aqui é exagerado demais, ainda é grande demais, não cabe. Ele diz, não é boa, pingo d'água no balde é muito. Vamos lá, é como um grão de pó na balança, um grãozinho de pó numa balança. É mais ou menos isso que são as nações. Não é boa ilustração. Não, ainda é muito, tá exagerado ainda, ele ainda é menor. Ele faz, não, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Aquele pó fino que quando você bate a casa, fica levantando, você fica vendo assim. Aquele pozinho fino, ele disse, é assim que são as coisas para ele, mas então agora está bom. Ele disse, não, ainda está pequeno. O Líbano não basta para ele queimar, nem os animais para um holocausto. Todos os animais do mundo em holocausto para ele não são absolutamente nada. Todas as nações são perante ele como coisa que não é. Agora sim a gente chegou perto de saber qual é o tamanho dele. As nações são para ele como coisa que não são nada. Aliás, ele diz, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É isso que o salmista está dizendo. Qual o tamanho do Deus a quem você adora? É o Deus que considera o poderio das grandes nações como um vácuo, que não tem sequer peso, medida que possa ser calculado. É por isso que é tão louco quando ele diz que as pessoas procuram ídolos, porque nenhum ídolo se compara a isso. Por isso a pergunta do versículo 5 do Salmo de número 113, quem há semelhante ao nosso Deus?
arranje um que seja parecido com ele, encontre um que seja parecido com ele, com os bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que existem, meus irmãos, um universo tão imenso que melhor dos telescópios jamais conseguiu chegar nem perto de chegar no final dele. Nós sabemos que era limitado. Lançaram agora um telescópio potente chamado James Webb. Ele está tentando tirar fotos do espaço profundo. Tirou a primeira foto do espaço profundo, o pessoal diz, pronto, agora a gente vai ver o final do universo. Está lá um monte de galáxia, tudo bonitinha, tudo arrumadinha, do jeito que Deus criou, nenhuma desmantelada, tudo no seu devido lugar, tudo ajeitadinho. Então não é o final, ainda tem muita coisa para o outro lado. E o que é que tem quando termina o universo? Deus. Ele está daqui, desde aqui até lá. Do início até o fim. Ele diz, quem é como ele? Quem é como ele? Que é desse tamanho, é tão transcendente nesse ponto, que é tão imenso nesse ponto. Por isso que Paulo consegue louvar a ele, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque a ele seja glória eternamente. Amém. Ele diz, ele é imenso. Mas, queridos, não faz sentido ele ser desse tamanho sem controle. E é por isso que ele termina... Olha o tamanho do teu Deus e olha a capacidade que ele tem de controle. Porque dentro desse céu tão grande, dessa imensidão do universo, cujo trono está nas alturas. Ele tem lá nas alturas um trono. Ele governa todas as coisas, ele domina todas as coisas, ele controla todas as coisas, mas o trono dele, meus irmãos, está numa altura tão imensa, está num poder tão grandioso, que ele se inclina no versículo de número 6, que se inclina para ver o que se passa aonde? Você pode estar pensando assim, para ver o que se passa na terra, porque a terra é pequenininha. Não, meu filho, você não entendeu. O céu todo é pequeno. O universo inteiro é pequeno. Quando ele quer olhar para o universo todo, o que é que ele tem que fazer? Se abaixar, se inclinar. Que coisa incrível, meus irmãos. Um Senhor que é governante de tudo e que é maior que tudo, onde o próprio céu é menor que ele e está debaixo dele. Ele precisa se abaixar para ver o céu. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem é semelhante a um Deus desse tamanho? Quem é semelhante a um Deus desse tamanho? Os homens alvoram para si o poder e acham que são poderosos, que são grandiosos. O texto diz, nós não somos nada. As nações não são nada. O planeta não é nada. O universo inteiro é uma coisinha miudinha que ele se abaixa para dar uma espiada lá. Ele é tudo muito miúdo. E nesse mesmo texto, meus irmãos, no Isaías 40, ele vai dizer, os homens, quando ele olha para a gente, parece um monte de formiguinha, gafanhotos, é isso que a gente parece. Ele olha e diz, são um monte de gafanhoto andando, somos pequenos demais. Ele precisa se inclinar para nos ver, mas ele mantém o controle sobre tudo que tem. Queridos, que Deus é esse? Note que ele faz a imagem de um Deus tão grande para dizer, você tem motivo de sobra para louvar a esse Deus. Porque você tem um Deus imenso, e esse Deus imenso tem majestade enorme. Ele é rei sobre tudo que existe. Primeiro motivo para louvarmos o Senhor é que ele deve ser louvado pela sua eternidade e universalidade. Segundo motivo é que ele deve ser louvado pela sua transcendência e majestade. E por último, meus irmãos, ele deve ser louvado pela sua graça e sua misericórdia. É interessante porque o versículo de número 6 serve como mote para o versículo número 7. Porque a pergunta que a gente faz no versículo 6 é, para que ele se inclina? Se ele é tão grande, não faz nem sentido ele se preocupar. Porque se eu tenho uma coisa que é tão minúscula, eu não fico me preocupando com ela. Se tem uma coisa tão insignificante para mim, eu simplesmente nem vejo, nem olho, nem me preocupo com ele. Quantos de vocês, tirando uma ativista aí de direitos dos animais, que se preocupa em matar formiga? Quantos de vocês aí andando na rua ficam olhando assim, dizendo assim, eita, formiguinha, não vou pisar nela não, deixa eu vir para cá. Quantos de vocês fazem isso? Eu sei que deve ter algum aí que faça um negócio desse tipo. Porque para nós, o que são esses bichinhos?
insignificantes. Para nós não significam absolutamente nada. A gente vai passando por cima deles e nem vê. Por que Deus não faz isso? É porque o texto diz que Ele se inclina para ver o que se passa na terra. Ele é um Deus totalmente enorme, transcendente, mas que tem interesse em nós. Tem interesse em nós. Que se inclina porque tem interesse em mim e em você. Mas sabe o que é fantástico nisso tudo? É que o interesse dele não é de mera curiosidade, o interesse dele é um interesse de salvação. Versículo número 7, ele diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Nesse momento, queridos, o que ele está fazendo aqui é evocando o cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo de número 2. Ana, meus irmãos, era uma mulher que não tinha filhos. E por conta disso, ela ora ao Senhor pedindo um filho, e o Senhor concede a ela a graça de ter um menino chamado Samuel, que será um grande juiz em Israel. E ao louvar e bendizer ao Senhor, ela sabia porque ela era maltratada pela outra mulher do marido dela, chamada Penina, e ela aperreava muito a Ana, e Ana diz: eu vivia humilhada debaixo dos pés dela, e por isso eu sei que o Senhor é aquele que exalta aqueles que são humilhados. E ela canta com essas palavras aqui: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar do lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Essas palavras de Ana, meus irmãos, são replicadas, por exemplo, mais tarde, nas próprias palavras de Maria, quando em Lucas, capítulo número 1, Maria vai cantar, ela se lembra dessa exaltação dos humildes, de um Deus que está preocupado com os pequenos. Mas como ele descreve os pequenos aqui, é uma coisa absurda, porque ela começa dizendo assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Aqui, meus queridos, na verdade, é um paralelismo sinonímico, porque as duas coisas significam a mesma coisa. Quem está no pó é quem está no monturo, e o desvalido e o necessitado é a mesma coisa. O que é que acontecia nessa época, meus irmãos? Quando a pessoa tinha algum problema, por exemplo, de saúde, de pele, como uma lepra, ela era expulsa da cidade, ela não podia ficar dentro da cidade, para que não contaminasse a cidade. Então ela tinha que morar fora da cidade. E para onde essas pessoas iam? Elas iam para o monturo. Era um lugar onde se jogava lixo, era lá para onde elas iam. Mas por que o monturo era tão atrativo? Porque lá eles conseguiam encontrar comida, mas também porque sempre tinha alguma coisa queimando, eles queimavam madeira, essas coisas assim, estava tudo sempre sendo queimado lá, porque não existia sistema de coleta de lixo, todo jogava lá e tocava fogo, sempre tinha cinza lá. E a cinza, meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas ela sempre fica aquecida durante a noite. Então durante o dia ela é aquecida pelo sol, pelo fogo, e durante a noite ela permanecia quentinha. Na região, que era muito fria, eles usavam a cinza e ficavam em cima dela, porque a cinza é quente, e aí eles conseguiam se esquentar. Então quem ia para lá era o pior povo da cidade. Era o povo que era leproso, era o povo que era nojento, o povo que ninguém queria, que era jogado lá, era um monturo. E o texto diz que o que é que o Senhor vai? Adivinha, no lugar onde ninguém quer ir, é justamente o lugar onde Deus vai. Ninguém queria ir para o monturo. Lembra de Jó? Ele vai para onde? Para o monturo. É para lá que ele vai, coberto de cinza. É para lá que ele vai, para o monturo. Ele vai para o lixão, meus irmãos. E Deus vai no lixão também. O texto diz: Ele se inclina para ver o que se passa na terra, e lá do monturo Ele resgata pessoas. A imagem de Jó, que tira alguém do monturo, que estava sentado no pó, que estava lá sentado no monturo, o ergue e o coloca onde? Sentado ao lado dos príncipes. Que Deus é esse, queridos? Que misericórdia e graça é essa? De um grupo que estava completamente desgraçado, em miséria, jogado no monturo. Qual é o Deus que transforma um mendigo num príncipe? Tira um camarada do monturo, do lixão, e o coloca para sentar-se ao lado de pessoas importantes de Israel. Ele diz: esse é o Deus que ergue pessoas do nada, que tira pessoas de um lugar ruim, imundo, e o coloca em lugares bons, ao lado de pessoas de honra. Que exaltação enorme. Mas note que não é qualquer príncipe. O versículo número 8 diz que são os príncipes do seu povo. Eles são erguidos para a condição de príncipes. E aí eu não consigo deixar de lembrar de C.S. Lewis. C.S. Lewis, quando olha para os filhos de Adão e para os filhos de Eva, ele diz nas suas crônicas de Nárnia, que filhos de Adão e filhos de Eva são todos príncipes, são todos reis e rainhas.
Por isso não é possível esquecer no dia que a raposa se encontra com Edmundo ao lado da rainha branca. E a raposa se inclina e diz, Vossa Majestade. E a rainha branca diz, porque você me bajula. E ele diz, eu não estava falando com você. Porque Edmundo, mesmo caído ao lado da maldade, ainda era um príncipe. E ao ser coroado, ele é chamado de o justo. Todos nós, meus irmãos, estivemos no monturo já. Todos nós fomos tirados de lá. Nenhum de nós tinha boa condição espiritual. Com a lepra espiritual que possuímos, éramos mortos vivos, caminhando de um lado para o outro. Enfiados em cinza, vivíamos de comer restos. Era essa a nossa vida. E o Senhor se inclinou para nós, mostrou misericórdia, meus irmãos, e mostrou graça, nos tirou de lá e nos transformou em príncipes, reis e rainhas do povo de Deus. E essa graça, queridos, ela se expande por toda a eternidade, de forma que quando Cristo voltar, o universo inteiro estará nas nossas mãos, e todos nós seremos para sempre reis e rainhas ao lado dele. É por isso que, usando as palavras de Ana, ele traz agora o versículo número 9, juntando toda a graça que o Senhor espalhou em toda a história de Israel, para mostrar como Deus é misericordioso. No versículo número 9, é claramente uma referência a Ana, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Mas quando ele evoca a ideia de Ana, que precisava e queria ter um filho, e que o Senhor deu a Samuel, ele nos lembra de como há uma coisa estranha na história de Israel, o tanto de mulher estéril que tem na história de Israel. Já a começar, quando o Senhor chama Abraão, adivinha o que é que Sara é? Estéril, 90 anos e não tinha filho ainda. E quando Deus disse que ela ia ter um filho, ela disse, não tem como, e dá uma risada. E Jesus diz assim para ela, você riu? Ela diz, mas riu. Ela riu porque era absurdo. Ela diz, o meu marido já tem 100, meu querido, é 100 anos nas costas, não tem brincadeira não. E eu já estou na menopausa, que eu nem mais lembro o que é menstruar, nem mais lembro desse negócio. São 90 anos, não me lembro mais, não tem como ter filhos. E o Senhor fez com que ela tivesse um filho. Mas não só ela tem um filho, o seu filho vai se casar, e se casa com uma mulher chamada Rebeca, e adivinha o que acontece com Rebeca? Estéril também. E olha, meus irmãos, o Senhor de repente abre a madre de Rebeca, e ela tem um filho, ela tem 2 filhos chamados Jacó e Esaú. E Esaú vai lá para a terra lá, e vai de novo casa com 2, uma tem filho, que é uma beleza, mas a outra também é estéril, Raquel é estéril, e o Senhor vai abrindo a madre em cada um delas. Veja que magnífico, meus irmãos. Sara foi uma bênção para todas as nações, Rebeca abriu espaço para o povo de Deus, Raquel abriu espaço para a proteção do povo de Deus com o nascimento de José. Mais tarde, Isabel vai vai ouvir as mesmas palavras de Maria, porque ela também, sendo estéril, teve da parte do Senhor aquele que iria abrir os caminhos para Jesus, João Batista. Mulheres estéreis que foram alvo da graça do Senhor. O texto diz, Deus transforma a realidade, está vendo? Ele não é só grande, tremendo, imenso. Ele é que se encanta com a grandeza de Deus, mas se encanta com a graça e com a misericórdia de Deus. Ele faz bem a todos nós, ele nos salva e muda a nossa realidade, muda a nossa condição de vida. Quando olhamos para esse texto, então, meus irmãos, o texto nos dá motivos concretos para louvarmos ao Senhor. Ele nos dá motivos concretos para que nós encontremos, então, motivos de existência. Então, se você acha que não tem motivo para louvar ao Senhor, é porque você está autocentrado e sua vida está completamente desorientada. Porque se você sabe quem Deus é, você consegue encontrar motivo de existência e motivo para louvar. E por isso mesmo o Senhor te convida hoje à noite a louvar ao Senhor, contemplando o tamanho do teu Deus, a universalidade desse teu Deus e a eternidade do teu Deus. Ele te lembra que Ele possui um nome que está acima de todo nome, que Jesus Cristo, meus irmãos, foi exaltado acima de todas as coisas, e que Cristo deve ser o motivo do nosso louvor. É Ele que dá sentido à nossa existência, louvá-lo por toda a eternidade. O louvor ao Senhor, meus irmãos, é que nos motiva na vida, é o louvor ao Senhor que nos faz levantar de manhã, é o louvor ao Senhor que nos faz encarar dias difíceis, dias ruins, é o louvor ao Senhor que nos faz encarar problemas, dificuldades, angústias e de problemas de saúde. É o louvor ao Senhor que nos faz isso.
É dizer coisas boas a respeito de Deus, meus irmãos, e isso deveria encher a nossa boca. A nossa boca não deveria ser cheia de pragas, de maledicência, de falar mal dos outros, mas dizer coisas boas a respeito de Deus, porque Ele é grandioso, eterno, e esse é o nosso papel. Sim, você tem um motivo de existência, e o motivo da sua existência é bendizer agora e para todo sempre ao Deus eterno, que possui um nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Somos convidados hoje, meus irmãos, a encontrar em Jesus o motivo do nosso grande louvor. Mas não só isso, meus queridos, nós somos motivados a louvar pelo controle que Ele tem de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é imenso, e em sua imensidão Ele governa tudo que existe. E um Deus que governa tudo que existe, com mão de ferro, com cetro de ferro, como Ele faz, Ele deve ser adorado e louvado. Todos os homens deveriam reconhecer que o universo inteiro está na mão do nosso Deus. Por isso, por que nós ficamos angustiados e reclamamos e xingamos e murmuramos de um Deus que tem o controle completo sobre tudo que nós fazemos? Quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, começou já a murmurar dizendo: eita, olha o que Ele fez conosco, nos trouxe do Egito para morrermos aqui, nós vamos todos morrer. E o que é que o Senhor diz? Diz para o povo que só ande. Notem, meus irmãos, ao invés de perdermos tempo e gastarmos as nossas energias com murmuração, ao invés de gastarmos nossas energias simplesmente reclamando de um Deus que é soberano, nós deveríamos gastar a nossa vida em ações de graças. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é gastar a sua vida em murmuração, porque quanto mais você murmura, escuta o que eu estou dizendo, quanto mais você reclama, pior vai ficar na sua vida. Vai ficar pior. Não tenha dúvida disso, não. É por isso que Paulo nos conduz à ideia de que eu preciso adorar a Deus, louvar a Deus com ações de graças. O que é alguém ansioso? É alguém que não adora. É alguém que não louva. É alguém que não crê de forma adequada no Senhor. Aí o apóstolo Paulo resolve assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, com louvor. Eu preciso elogiar a Deus pelo que Ele tem feito por mim, eu preciso elogiar ao Senhor pelas graças que Ele tem derramado sobre mim, eu preciso contemplar um Deus que controla tudo e que não faz nada errado, que mesmo que minha vida esteja um pouco bagunçada, Ele está conduzindo todas as coisas. Um Deus que governa tudo, meus irmãos, deve ser adorado. Os reis não recebem os plebeus, os governantes não vão te receber. Tenta marcar uma audiência, você não vai ser recebido. O nosso Deus se inclina para ver o que se passa no céu e na terra e tem intenção na sua vida. Que nos leva ao terceiro motivo. Vocês precisam se lembrar do tamanho da graça e da misericórdia do Senhor. Porque quem somos nós diante de um Deus tão grande? Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso que está governando o universo inteiro? Quem somos nós? Nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas mesmo assim Ele se abaixa e nos vê. E não só nos vê, nos socorre. Eu e você estávamos no monturo, no inferno. Era lá que era descrito. Quando Jesus vai descrever o inferno, Ele chama de monturo, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Isso é o monturo, Ele diz. Mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, eu e você, nós estávamos no monturo do inferno, nós estávamos afundados nas cinzas de Satanás, e de lá, meus irmãos, nós somos resgatados pelo Senhor. Ele nos tirou do inferno e nos transportou para o seu reino. E não só nos transportou para o seu reino, nos livrando da condenação eterna, mas nos deu a função de príncipes e princesas, reis e rainhas. Nos fez assentar, meus irmãos, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Nos fez assentar ao lado dos grandes apóstolos e dos grandes profetas. Nos colocou ao lado desses homens, que nós nem sequer somos dignos de falar sobre eles. O Senhor nos colocou como príncipes ao lado deles, assentados ao lado dos príncipes do Senhor. Você tem motivo para louvar ao Senhor de sobra. Não faz sentido você buscar uma existência no outro canto. O mundo, meus irmãos, em cada parte dele, na história, na arte, na poesia, em tudo,
Ele tenta encontrar uma coisa maior e superior para que ele possa se devotar. Ele tenta encontrar um motivo da sua existência, algo que dê sentido para a sua vida. Eu e você já temos. Eu e você já sabemos o que dá sentido à nossa existência. Nós existimos para louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Nós existimos para dizer coisas boas a respeito de Deus. Usemos nossas bocas, meus irmãos, para bendizer esse Deus que é tão glorioso. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nesse instante, preparando-nos para a mesa do Senhor,